Boa tarde, pessoal. Por problemas técnicos, meu celular deu problema para gravar vídeo e na fazenda a internet está muito péssima. Aí a gente passou essa semana aí sem ter nada, mas vamos ver se a gente engrena aí. Quero lembrar vocês que essa disponibilidade vai ser só as segundas e as sextas quando eu estou aqui. Lá não tenho como estar abrindo vídeo, vendo áudio, nada disso, algum caso de dúvida de vocês. Nós terminamos aquela primeira parte do nosso conteúdo de física e vamos entrar agora em acústica, né? A acústica é a parte da física que estuda, a gente está estudando ondulatória, que estuda o som especificamente. Vocês viram ano passado que vocês estudaram a luz na parte de óptica e essa luz, né, estudada como onda. Nós não estudamos a luz como partícula, iremos ver isso em física moderna esse ano ainda, se tudo der certo. Aí a gente vai ver a diferença, como ela se comporta com onda, como se comporta com partícula, né, chamada dualidade da luz. O que é interessante a gente saber a princípio sobre a acústica? A acústica é a parte da física que estuda o som. A velocidade do som depende de vários fatores. Principal, o meio que se propaga. Uma revisãozinha rápida: o som é uma onda mecânica longitudinal. Por ser mecânica, necessita de um meio para se propagar, não é isso? Então pronto. De acordo com o meio, o som se propaga em maior ou menor velocidade, certo? Geralmente o som se propaga quanto mais denso um corpo, né, quanto mais matéria possui, mais rápido, né, ele se propaga. Era comum antigamente encostar o ouvido no chão para tentar ouvir, né, chamados de outras tribos indígenas. Na linha férrea, alguém encosta o ouvido no trilho porque sabe que o som chega mais rápido do que pelo ar, né? Então, acredita-se não, o som se propaga mais rápido, né, nesses meios. Ele propaga mais rápido na água do que no ar, no ferro do que no ar, né, no ferro do que na água. Então existe uma tabela que vocês podem estar correndo atrás, né, para saber a velocidade do som. Outra coisa que influencia é a temperatura, certo? A temperatura influencia na questão da velocidade do som, na necessidade de vocês saberem essa informação, essa equação. Mas para quem quiser, na página 43 tem velocidade igual a 341,4 mais 0,607 vezes T, que é a temperatura, certo? E lembrando que tem que estar na escala Kelvin. Mas vai lá na página 43 que tem essa informação no módulo de vocês. Outra coisa importante é sobre as qualidades fisiológicas do som. Mais importante é saber qual é o nível, qual é a frequência que nós seres humanos escutamos. Nós temos um limiar de audição que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, só escutamos nesse limiar, né? Então, qualquer frequência abaixo de 20 Hz, teoricamente, não é audível a gente. Acima de 20 mil Hz também não é audível ao ser humano. Claro que isso não são valores, né, absolutos, nenhuma verdade absoluta. Possa ser que algumas pessoas tenham uma maior sensibilidade e consigam escutar abaixo dos 20 Hz ou acima dos 20 mil Hz, certo? Mas isso é só detalhes. A média da capacidade humana de captar essas ondas sonoras é na frequência de 20 a 20 mil Hz. Tudo abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom. Por exemplo, por que é que um cachorro consegue escutar muitas vezes o que nós não escutamos? Porque os apitos, né, usados para cachorro, nós não conseguimos ouvir. Então, percebam vocês que é porque ele é um infrassom e os cachorros têm essa capacidade de escutar infrassons. Acima dos 20 mil Hz, esse som é chamado de ultrassom, né? Ultrassom. A ultrassonografia feita, né, um aparelho usado para ultrassonografia usa frequências acima de 20 mil Hz, por isso que é chamado de ultrassom, por isso que é chamado de ultrassonografia. Acontece com o som algo semelhante ao que acontece com a luz. Lembra que a gente só consegue enxergar as faixas de vermelho a violeta. Então acima de violeta nós não enxergamos, é ultravioleta, e abaixo de violeta nós também não enxergamos, que é abaixo do vermelho, melhor dizendo, é o infravermelho, certo? São faixas luminosas que existem, mas nosso olho não tem a capacidade de captar, de ver. A mesma coisa acontece com o som.
existe som de várias frequências, mas nós só temos nossa fisiologia, nosso ouvido, né, todos os conjuntos da nossa audição, desde os pequenos ossos ao tímpano, ao pavilhão auditivo, tudo isso só consegue captar frequências que variam entre 20 e 20 mil Hz, certo? Outra coisa importante é a intensidade sonora. Embora essa equação que nós temos aqui, né, intensidade é a potência, que é dada em watts, pela área em metro quadrado, certo? Então, se eu quero saber a intensidade sonora, é a potência que esse som tem, né, é o trabalho realizado por ele na unidade de tempo, lembra que potência é isso, dividido pela área, né, em que ele está inserido. Isso aqui não tem tanta importância, porque o que é interessante para a gente é saber que existe uma intensidade mínima para o ser humano, que é 1 vezes 10 a menos 12, é o mínimo, né? É a intensidade mínima. E o que a gente realmente precisa calcular é o nível sonoro. Aí sim. Eu queria fazer uma ressalva que no módulo de vocês traz esse cálculo em logaritmo, né? Na função logarítmica. Mas eu acho que pela exponencial é mais fácil porque uma comparação para vocês fica melhor. Muita gente bate cabeça na questão dos logaritmos. Veja só. Como é que eu calculo o nível sonoro? 10 elevado a B, que né, seria o nível sonoro, representado por essa letra. Eu pego a intensidade de um som e divido pela intensidade mínima que nós ouvimos. Esse valor é sempre esse aqui, viu gente? 1 vezes 10 a menos 12. Eu dei um exemplo. Se eu tiver uma intensidade de 10 a menos 4 watts por metro quadrado, qual é o nível sonoro? Está aqui o valor mínimo. 10 AB é igual a 10 a menos 4 por 10 a menos 12. Fazendo aquela conta, né? Potência de mesma base, subtrai os expoentes, menos 4 mais 12, porque inverte o sinal, menos por menos. 10 elevado a B é igual a 10 elevado a 8, é aqui que eu digo que o exponencial é mais fácil. Se 10 elevado a B é igual a 10 elevado a 8, B é igual a quem? A 8. A unidade é Bel, então significa que uma intensidade de 10 a menos 4 watts por metro quadrado tem um nível sonoro de 8 Bels. A unidade mais conhecida vocês conhecem, que é o decibel, né? O decibéis. Então, se é 8, 80. 8 Bel, 80 decibéis. Então, isso aqui corresponde a uma intensidade sonora de 80 decibéis, certo? No módulo de vocês, na questão de 1 a 6, da página 47 e 48, tem uma ou duas questões que traz isso aqui. Vocês vão ver que é fácil, eu vou passar para vocês, já está passado. Essas questões já estão, né, incluídas nessa atividade. Vocês façam de 1 a 6, vocês vão ver que não é difícil, certo? Outra coisa interessante é sobre a altura do som. É comum a gente falar que um som alto se refere ao volume, né? Não se referimos ao volume do som por altura. A altura do som está ligada à sua frequência. Um som de alta frequência é um som alto. Um som baixo é um som de baixa frequência, certo? Um som de alta frequência é um som agudo. Um som de baixa frequência é um som grave. Então o que é que a gente já viu sobre o som? A velocidade, que depende do meio e da temperatura. As qualidades fisiológicas, está a questão a nossa capacidade auditiva, que vai de 20 a 20 mil Hz. A intensidade sonora, né, que é calculada pela potência do som pela área. O nível sonoro, que eu pego a intensidade sonora e divido pela intensidade mínima, né, e aí eu posso fazer uma comparação aí pela equação que nós já vimos aqui, ó, fica fácil. A altura do som está ligada a ser grave ou agudo, ser um som alto de alta frequência, um som baixo é um som de baixa frequência, um som alto é um som agudo, né, um som baixo é um som grave. Uma outra característica, que não aparece aí até no quadro, mas eu vou falar para vocês, é sobre o timbre. O timbre é uma identidade do som, né? O timbre é a identidade do som. É como se fosse a carteira de identidade, não é a carteira de identidade, o CPF do som. Com ele você pode reconhecer um som. O que faz com que vocês consigam identificar um colega, a mãe, um irmão, qualquer pessoa, quando você atende um telefone, você muitas vezes consegue identificar já quem é só pela voz, justamente pelo timbre. Cada pessoa tem um timbre específico de voz, né? Um cachorro, por que ele conhece a voz do seu dono? Um timbre. Ele tem um timbre de voz específico que o cachorro consegue acompanhar. Se eu pegar uma filarmônica e tem aí
vários instrumentos, todos tocando a mesma nota. Como é que eu separo quem é um violão, quem é um violino, quem é um teclado, um piano, certo? Então o que é que faz diferenciar vários instrumentos que tocam a mesma nota? Eu tenho certeza que vocês conseguem diferenciar um Lá num violão e um Lá num piano. Embora sejam a mesma nota, você sabe quem é quem. Isso por causa do timbre, né? Cada instrumento, cada som tem seu timbre. Uma coisa específica. Minha voz tem um timbre, de vocês tem outro timbre, o violão tem um timbre. Então cada instrumento tem o seu timbre. É uma identificação do som, embora muitas vezes esteja na mesma nota, né? Esteja tocando na mesma nota. Então, essa iniciação aí de acústica, né, pra gente. Depois eu vou estar colocando mais alguma coisa. Eu quero que vocês vejam a atividade de 1 a 6 da página 47 e 48, uma atividadezinha pequena, certo? Uma atividadezinha pequena, que vocês vão poder estar fazendo sem problema e me dando um retorno, porque isso não está acontecendo. Perceba aí em outros grupos e tudo mais que não está havendo esse retorno, mas eu vou dar para cobrar isso mais intensamente. Eu quero que vocês observem isso aí. Quero lembrar vocês essa observação que eu fiz, que é melhor calcular por exponencial do que por logaritmo, por função logarítmica, né? Aqui fica mais fácil comparar, ó, 10 elevado a b é igual a... E aí, no final nós chegamos a uma comparação. Aí vocês sabem muito bem que o Alex é mestre nisso, já explicou a vocês, né? E aí você sabe direitinho. Eu acho melhor do que com função logarítmica, mas fica a critério de vocês, certo, pessoal? Só reforçando, as segundas-feiras e as sextas eu tenho essa disponibilidade. Voltando, vocês sabem que eu moro na fazenda e nesse tempo a internet lá está péssima. Abrir áudio e vídeo, postar áudio e vídeo está complicado. Qualquer coisa me pergunta por mensagem, alguma dúvida por mensagem, que eu vou estar dando um retorno para vocês o mais breve possível, certo? Pessoal do terceiro ano, depois eu estou colocando aí o nosso complemento de química, ok? É logo para vocês.